novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça. Olá, povo de Oeiras, crianças da nossa educação, família oeirense. Quero aqui dar a boa nova ao nosso novo formato de levar a educação a todas as crianças da rede municipal de ensino. Quero contar neste momento com as famílias oeirenses da zona urbana e da zona rural, de fazer com que os espaços nas suas residências sejam o mais adequado possível para que as nossas crianças recebam a melhor educação via remota. Quero contar com a família oeirense nesse projeto inovador e revolucionário de fazer a nova educação oeirense. Olá, crianças, famílias, adolescentes. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse momento e com muita esperança para apresentar a vocês o novo formato de fazermos educação em Oeiras. Um formato onde a gente conta com todo o empenho das famílias e com toda a dedicação de vocês para espalharmos o saber pelo ar. Sexto ano. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Olá, meu caro aluno ou aluna da Rede Municipal de Oeiras. Sou o professor Valdemar e, juntamente com o professor Luciano e a professora Flávia, queremos dar boas-vindas a você nesse momento em que estamos retomando nossas atividades após 3 meses de paralisação. Estávamos com saudade de você. Que bom que voltamos a ter contato. Não um contato pessoal, mas através dos meios de comunicação. Você que está nos ouvindo, tranquilize seu coração, acalme sua impaciência, respire fundo. Relaxe, porque teremos bons momentos de reflexão. Ah, você está preocupado? Todos nós estamos. É tempo de pandemia, estamos em isolamento social. E você, o que tem feito? É preciso se cuidar. A Covid está aí, o coronavírus está se espalhando. Porém, isso não é motivo para desespero. Está desesperado? Não fique assim. Afinal, você é um garoto ou uma garota que tem muita vitalidade, muita saúde e necessita ter muita coragem. O quê? Está com medo de ser acometido pela doença? Não, não fique com medo, não se apavore. Afinal, o que você precisa é apenas se cuidar. Tome as medidas necessárias, então o risco de ser contaminado diminuirá bastante. A doença é séria, tem matado muita gente. Sim, muitas pessoas morreram vítimas da Covid. A doença existe e o vírus que a transmite é invisível. Já são tantos casos nessa região e está aumentando a cada dia. Portanto, cuide-se, tomando as medidas necessárias e preventivas. Lave bem as mãos com água e sabão. Use álcool 70 ou álcool em gel. Higienize-se, porque assim você estará formando uma barreira para conter a doença. Ah, e a minha vida, como eu estou levando-a? E a sua vida, como está? Tá chato ficar em casa sem fazer muitas coisas? Lembre-se que tomando estas precauções, estará se protegendo e as pessoas que você ama. Fique atento, não desanime. Você é um adolescente, um jovem ou uma jovem que necessita ficar animado. Faça exercício, pratique alguma atividade física. Ah, você diz, não posso jogar futebol porque gera aglomerações. De fato, mas você pode exercitar-se em casa, fazer uma caminhada, dançar, extravasar de alguma forma as suas energias. Não entre em pânico, tudo isso vai passar. O mal é real, mas há os modos para combatê-lo. O importante é você se proteger e também proteger a sua família. Lembre-se, existe um Deus que nos protege.
Deus que nos socorre, Deus que está presente em nossa vida, Deus que nos acompanha, independente da religião que você segue, da fé que você tem. É fundamental que acredite nesta presença de Deus em sua vida. Assim, tudo se tornará mais fácil e as dificuldades serão superadas. Acredite, tenha fé e esperança. Confie que Deus está presente em tua vida. Jesus Cristo é o nosso Salvador e está na minha, na sua, na nossa vida. Não desanime. Encare esta nova realidade como algo a ser enfrentado. Fortifique sua fé e siga em frente nesta nova jornada. Você tem muitas atividades em rádio, internet e escritas que vão receber em casa. Porém, o essencial é você cuidar de sua mente para estar bem com seu corpo e sua alma. Paz e bem. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Oeiras, Piauí. Olá, crianças! Eita, já havia me esquecido de que não temos mais crianças por aqui, não é verdade? Então vamos começar novamente. Oi, gente! Há quanto tempo, não é? Eu sou a professora Tamires Lima, da Rede Municipal de Ensino de Oeiras, Piauí. Estou muito feliz porque a partir de agora nós teremos um encontro marcado todos os dias neste canal. E será uma enorme satisfação para mim estar com vocês todos os dias. Esse será o nosso compromisso diário com a construção de saberes. Então, vamos comigo para essa aventura? Você está pronto? Adorei a resposta. Vejo que vocês estão empolgados e isso me deixa mais empolgada ainda. Tenho certeza de que nos divertiremos bastante. Sejam muito bem-vindos ao nosso Cast Encontro. Vamos ouvir uma história encantadora para começar o nosso Cast Momento? Cachinhos de Prata, Léo Cunha. Era uma vez 3 netos e uma avó cheia de carinho e histórias. A avó tinha lindos cachinhos nos cabelos, que um dia foram bem negros, mas que agora estavam cada vez mais prateados. E por isso, os netinhos a chamavam de Cachinhos de Prata. Todos os domingos, os 3 iam à casa da avó, um lugar muito aconchegante, longe da cidade e perto de um bosque. Um dia, os 3 netos tocaram a campainha. Quando o avô abriu a porta, os meninos o abraçaram e perguntaram: "Cadê a Cachinhos de Prata?" O avô levou os meninos até o quarto. A avó estava recostada na cama, penteando lentamente seus cachinhos prateados. "Bom dia!" Os 3 disseram, esperando sorrisos e abraços. Mas Cachinhos de Prata olhou para eles e franziu a testa. "Bom dia, meninos. Quem são vocês?" O neto mais velho tinha uma voz mais grossa e respondeu: "Eu sou o seu neto mais velho. A senhora me ensinou a tocar flauta." Pegou na mochila sua flauta de madeira e tocou para a avó. "Mas eu não conheço essa música", disse Cachinhos de Prata. O neto do meio tinha uma voz bem muito grossa, nem muito fina, e comentou: "Eu sou o seu neto do meio. A senhora me ensinou a jogar dominó." Pegou as peças da cômoda e convidou a avó para jogar. "Mas eu nem conheço esse jogo", disse Cachinhos de Prata. O neto mais novo tinha uma voz mais fina e explicou: "Eu sou o neto caçula. A senhora me ensinou a colher margaridas." E mostrou o buquê que eles tinham trazido para ela. "Mas eu não gosto de flores", disse Cachinhos de Prata. Os 3 meninos se reuniram e tiveram uma ideia.
O neto mais velho, que era bem alto, pegou um retrato em cima do armário. A senhora está vendo esta foto? Sou eu, no seu carro. Mas eu nem sei dirigir, disse Cachinhos de Prata. O neto do meio, que não era nem alto nem baixo, pegou um retrato em cima da penteadeira. A senhora está vendo esta foto? Sou eu, na sua cozinha. Mas eu nem sei cozinhar, disse Cachinhos de Prata. O neto mais novo, que era baixinho, pegou um retrato em cima do criado mudo. A senhora está vendo esta foto? Sou eu, no seu colo. Mas minhas pernas doem tanto, disse Cachinhos de Prata. Os 3 meninos se juntaram de novo e tiveram outra ideia. O neto mais velho, que gostava de poesia, lembrou-se de um bonito verso e recitou para a avó. Mas que poema bonito! A avó abriu um sorriso e pediu que os 3 se sentassem na cama. O neto caçula, que gostava de terror, pegou na estante um livro e leu um conto para a avó. Mas que história assustadora! A avó se arrepiou de medo e segurou na mão do menino. O neto do meio, que gostava de humor, pegou uma revista e leu piadas para a avó. Mas que história engraçadas! A avó bateu palmas de tanto gargalhar e deu um abraço nos 3. Que abraço gostoso, disse o neto mais velho. É o melhor abraço do mundo, disse o neto do meio. Nós te amamos, Cachinhos de Prata, disse o neto mais novo. Que bom, meninos, ela respondeu. Agora, me digam, quem são vocês? Os 3 netos sabiam que já estava na hora de irem embora. Beijaram a avó e o avô, depois se despediram. Domingo que vem a gente volta. E Cachinhos de Prata pegou de novo a escova de cabelo para desfiar suas lembranças. Nossa, que história formidável, não acharam? Então vamos combinar uma coisa, gente. Quando o nosso Cast Encontro de hoje terminar, você vai compartilhar esses novos saberes de Léo Cunha com as pessoas da sua casa. Pode ser? Gostei da resposta. Vocês estão mesmo bastante empolgados. Estou gostando de ver. Bem, como você viu, a vovó Cachinhos de Prata tinha Alzheimer e isso fazia com que ela esquecesse de todo o passado recente a ponto de não lembrar de seus netos e se lembrasse apenas dos fatos mais distantes e remotos. Graças à leitura, à contação de histórias, os netos conseguiram criar momentos de prazer para a avó. Viu? A leitura realmente tem superpoderes. Ela nos transporta para outras dimensões. Eu gostaria agora de fazer mais um combinado com vocês. Eu posso? Tô gostando de ver a resposta de vocês. Gente, vamos combinar o seguinte. Antes de dormir hoje, você vai procurar um texto bem bacana do seu livro didático. Gente, ele é cheio de histórias legais. Vai ler e, em seguida, vai escrever uma cartinha para a tia Tamires, contando tudo o que você aprendeu de novo na sua leitura, assim como aprendemos com a vovó Cachinhos de Prata. Pode ser? E agora, depois de apreciarmos essa história maravilhosa da obra do nosso escritor homenageado na Flor de 2020, Léo Cunha, eu preciso dizer a vocês que o nosso Cast Encontro de hoje está chegando ao fim. Mas já estou feliz de saber que amanhã tem mais e conversaremos um pouquinho sobre um assunto de que se tem falado bastante nos últimos meses e que tem mudado também bastante a nossa rotina. O novo coronavírus. Falaremos também sobre um gênero textual já conhecido de vocês. História em quadrinhos. Mas isso é assunto para amanhã. E aí, gente, gostaram do que aprenderam hoje no nosso Cast Encontro? Eba! Eu também adorei o nosso encontro e já estou ansiosa para o próximo. Eu posso aguardar vocês? Maravilha! E agora vamos encerrar o nosso Cast Momento de hoje com uma música perfeita de Toquinho. O nome da música é Aquarela. Enquanto ouvimos, vamos juntos imaginar quantas coisas maravilhosas podemos fazer através da educação, da imaginação. O nosso futuro pode ser formidável e é por isso que estaremos todos comprometidos em fazer o nosso melhor durante os nossos cast momentos.
não é? Pois um beijo da tia Tamires e até amanhã. Ah, só mais um detalhe. Eu vou sentir saudade de vocês. Beijos. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Fala, galera do 6º ano! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conectados com a Matemática. Neste momento, falaremos de um tema super importante que tem assolado e causado danos à população mundial, a Covid-19. Essa doença é causada por um vírus da família do coronas. Registros da doença iniciaram-se no ano de 2019, mas a identificação do agente causador e as consequências dessa infecção só ocorreram no ano de 2020. A Secretaria de Saúde do Piauí, CESAP, registrou os primeiros casos de coronavírus no estado no dia 19 de março de 2020. De acordo com o boletim divulgado no início do mês de junho, o Piauí já registrava um total de 7.478 casos confirmados de coronavírus. Então, querido aluno, você pode acompanhar conosco esse assunto através do seu caderno de atividade, lá na página 40. Faça uma leitura do material com bastante atenção. Ele foi preparado especialmente para você. Você já reparou como os números estão presentes no nosso dia a dia? Você já utilizou muitos números, mas será que já parou para pensar sobre o modo como eles surgiram? Como foram as primeiras formas de contagem? Como os números foram criados? Ou será que eles sempre existiram? Então, vamos passear pela história da matemática. Quando enfrentamos situações em que queremos saber quantos, nossa primeira atitude é contar. Mas os homens que viveram há milhares de anos não conheciam os números nem sabiam contar. Então, como os números surgiram? Os números não foram criados por matemáticos famosos, por universitários. Não, os números foram criados por pessoas normais, simplesmente pela necessidade de contar. Estudos históricos apontam que há cerca de 30 mil anos já existia o processo de contagem. Entendi. Como acontecia esse processo, então? Esse processo acontecia através de pedras e dos dedos. Esse era o único método utilizado pelo povo daquela época. Tanto é que duas palavras muito presentes no vocabulário matemático estamos falando toda hora: cálculo e dígito. Significam pedra e dedo em latim. Lembrando que estamos falando de 30 mil anos atrás. Então, quando os homens saíam em busca de alimentos, eles pegavam paus e ossos para riscar a cada conquista. Era tipo assim: peguei um animal, faço uma marquinha. E assim eles iam tendo controle de como estava a caça ou a pesca. Não tinham ideia de quantos animais tinham pegado, mas tinham a noção de associação aos moradores de suas casas. Ah, agora entendi. O homem utilizou esse método por muito tempo? Sim, por 20 mil anos aproximadamente. Nossa!
E como se deu esta evolução? Naquela época, os homens utilizavam a contagem apenas para contar alimentos. Começou a acontecer uma evolução na humanidade. O homem começou a plantar e criar. Aí surgiu a agricultura e o pastoreio, há cerca de 10.000 anos. De início, o controle do rebanho era feito através de pedras. Para cada ovelha que saía pela manhã, uma pedra era separada, e esse processo se repetia à tarde. Através dos dedos e deste método, utilizando pedras, estava ficando impossível ter o controle dos rebanhos. Então, o homem começou a agrupar pedras. Interessante. Mas como era esse agrupamento? Para 5 pedras pequenas, ele pegava uma maior. Foi uma grande evolução para aquela época. E quando começou a surgir o comércio, o que aconteceu? Cada povo começou a criar seu sistema de numeração. Mesopotâmicos, gregos, arábicos, romanos, maias, hebreus, enfim. Cada povo foi criando o seu e tinham vários tipos. Tinha sistema de base 3, outros de base 10, alguns de base 60, e a representação acontecia através de símbolos, figuras. Então foi assim que surgiram os números. E na aula de amanhã, vocês entenderão quem criou o sistema que nós utilizamos aqui no Brasil, como ele é chamado e suas características. Pensando aqui, então teve um tempo em que os números não existiam. Sim, muito bem. No começo da humanidade, os números não existiam. E quem criou os números? Não foram os matemáticos? Foi não. Quem criou os números foram pessoas normais, pela simples necessidade de contar. Você falou que cada povo começou a criar seus números. E aqui no Brasil, foram os brasileiros que criaram? Não, não foram os brasileiros. Amanhã eu responderei para você quem nos deu os números de presente. Então tá. Antes de encerrarmos, eu quero fazer uma perguntinha para você. O que o 0 disse para o 8? O que o 0 disse para o 8? Pensar aqui... Não sei. Ele falou assim, mas que cinto maneiro. Encerramos nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido e apreendido bastante. Agora pegue o material e responda a primeira questão que fala de coronavírus aqui no Piauí. Até amanhã. Tchau! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Geografia. Olá, galerinha! Estão todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso programa Espalhando Saberes de Geografia. Essa é a nova forma de aprender. Meu nome é Robson Carlos, professor do 6º ano. O meu nome é Jefferson Cairo, professor do 7º ano, e espero que possamos todos juntos espalhar o nosso saber por todos os cantos, a gente daqui e vocês de suas casas. Infelizmente não podemos estar juntos, mas com fé em Deus iremos nos encontrar novamente, todos juntos conectados através das ondas do rádio. Fazendo um breve comentário como surgiu o coronavírus. Bom, sobre o coronavírus, galerinha, ele surgiu na China, mais precisamente na cidade de Wuhan, se expandindo para toda a Ásia, Oceania, Europa, África e América, do Norte, Central e Sul. Bem no início do material que vocês receberam, vocês vão encontrar o mapa mundi, onde vão poder estar observando os 5 continentes e por onde o vírus se expandiu, se transformando assim em uma pandemia. Mas afinal, o que significa pandemia, professor Jefferson? Então, professor Robson, pandemia significa que o vírus se espalhou por várias partes do mundo de maneira simultânea. O vírus está presente em todos os continentes do planeta. E isso faz com que possamos estar analisando ainda mais essas questões. Aqui no Brasil, por exemplo, no portal GEO, que apresenta um painel dinâmico com os casos registrados em tempo real de coronavírus,
no nosso país, até a data do dia 5 de abril de 2020, o Brasil apresentava a seguinte situação por regiões. A região mais afetada era a Sudeste, logo em seguida a região Nordeste, logo após a região Sul, logo atrás Centro-Oeste e depois a região Norte. Então, como vocês podem ver, infelizmente, os casos de coronavírus no Brasil continuam aumentando. E esse aumento no território brasileiro não é igual. Há regiões que têm mais casos que outras. Isso traz muitas mudanças no espaço geográfico. E falando em espaço geográfico, vamos falar um pouco sobre paisagem? Em uma imagem via satélite, percebeu-se que a paisagem nos grandes centros urbanos, durante esse período de pandemia, houve uma grande mudança, principalmente as questões de poluição do meio ambiente. Professor Robson, fala aí o que é paisagem para a nossa galera. Ok, professor Jefferson. O que seria uma paisagem? Para a geografia, paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um local. As paisagens podem ser formadas por diferentes elementos e dividem-se em paisagens naturais e culturais. Naturais são paisagens formadas, como o próprio nome sugere, por tudo aquilo que é natural. Exemplo, morro, montanhas, o mar, floresta e etc. Culturais são as paisagens que foram transformadas pelos seres humanos. Exemplo, casas, prédios, ruas, praças, escolas, hospitais e etc. E ainda existem as paisagens mistas, que são aquelas compostas por elementos naturais e culturais. Ok, galerinha? Tudo entendido sobre paisagens? Precisamos entender que toda paisagem está inserida dentro de um espaço, a qual denominamos de espaço geográfico. Muito bem, professor Robson. Até agora foi bem entendido, né? O que nós caracterizamos até agora, falamos sobre coronavírus, falamos sobre o que é pandemia e enfatizamos um pouco o que é paisagem dentro do espaço geográfico. Pois bem, estamos chegando ao fim do nosso programa e gostaria de agradecer a cada um de vocês pela companhia. Obrigado pela atenção, estudem em casa e fiquem todos bem. Até o próximo programa. Galerinha, vou aqui me despedir de vocês, mas já contando ansioso pelo nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, se cuidem e bons estudos. Finalizo com o pensamento de Fernando Pessoa, que diz tudo sobre o momento em que estamos vivendo. Diz assim: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Às vezes, ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Fiquem com Deus. Sétimo ano. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Olá, meu caro adolescente, minha caríssima adolescente da Rede Municipal de Educação de Oeiras. Estamos mais uma vez ligados pela Ronda do Rádio. Eu sou o professor Valdimar e vamos bater um papo legal com a psicóloga da CEMED, Priscila Amorim, que vai te ajudar a fortalecer sua mente. Fique nesta sintonia legal e desfrute deste momento de enriquecimento psicológico. Agora é com você, Priscila. Olá pessoal, me chamo Priscila Amorim, sou a psicóloga escolar do município e faço parte do núcleo da família.
Gostaria de saber como vocês estão nesse período de pandemia, sem ir à escola, sem poder visitar os amigos, sem estarem com os professores e os colegas de turma. Sentiram medo, tristeza ou raiva em algum momento? Sabiam que o medo, a tristeza e a raiva são emoções? As emoções são naturais do ser humano e importantes. Servem como alerta e nos ajudam a nos proteger. Por exemplo, quando sentimos nojo de um cheiro de um alimento, isso pode acontecer quando a comida está estragada. E sentir essa emoção evita que você consuma algo que possa te fazer mal. Mas quando você sente medo, até de estar na presença de outras pessoas e de interagir com elas, como acontece com pessoas que têm fobia social, claramente essa emoção não te leva a um comportamento saudável. Nesse período de quarentena, muitas pessoas estão abaladas emocionalmente. Estamos passando por um momento novo, uma situação que não planejamos. O que a gente pode fazer para tentar lidar com essas emoções? É importante acolher, praticar autoconhecimento, reconhecer seus sentimentos e validá-los. Ou seja, fazer perguntas a você mesmo. O meu sentimento de incapacidade é real? Será que começar a utilizar outras estratégias para amenizar essa sensação ou pensamentos ruins me sentirei melhor? Uma dica legal para vocês. Todas as vezes que sentirem medo, ansiedade e angústia frente a uma situação, pare o que estiver fazendo, feche os olhos, questione seus pensamentos e se eles são reais ou não, e pratique a respiração. Imagine que você está segurando na sua mão direita uma flor e na esquerda uma vela. Para iniciar, você irá cheirar a flor. Logo em seguida, assoprar a vela. Repita 3 vezes essa série e faça várias vezes ao dia. Sentir o ar entrando e saindo dos pulmões diminui as sensações ruins provocadas pelos nossos pensamentos, que afetam nossas emoções e corpo. É importante, nesse momento de isolamento social, nos aproximarmos mais da nossa família. Pratique o abraço, diálogo e o eu te amo com a sua família. Como diz a música da Ana Vilela, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. A cantora quis nos dizer que a vida passa rápido, como um trem-bala, e que nós não podemos perder as oportunidades. Tudo vai passar. Vamos conseguir superar esse momento de incertezas. Juntos somos mais fortes. Paz, amor e empatia. E aí, gostou da reflexão feita pela psicóloga Priscila Amorim? Foi útil para você? Certamente sim. Porém, tem um detalhe importante. Aplique em sua vida o que de bom você tirou desta bela reflexão. Fortaleça sua fé. Confie em Jesus Cristo e tudo dará certo. Atenção, não deixe de dedicar um tempo para seus estudos. Um abraço em Cristo e até breve. É só passageiro prestes a partir. Olá, eu sou Daiane Pinheiro, professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino, e vou estar esse momento com você, compartilhando informações importantes nesse tempo de pandemia. Sejam todos bem-vindos. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Sandra Souza, sou professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino. Quero falar que estou muito feliz por levar informações e conhecimentos a cada um de vocês. E sabe de uma coisa? Eu já consigo imaginar a alegria e a ansiedade de vocês para ouvirem as nossas aulas. Saibam que vocês irão gostar demais e, principalmente, aprenderão muitas coisas. Afinal de contas, as nossas aulas estão sendo preparadas com muito carinho e muito cuidado para cada aluno da Rede Municipal de Ensino. Fique ligado, pois teremos muitas coisas legais para conversarmos e refletirmos sobre tudo o que está acontecendo em nossa volta. Exatamente, professora Daiane. Este é um momento ímpar que toda a população brasileira está vivendo. Momento esse de pandemia do novo coronavírus.
Neste momento, precisamos muito mais da sua atenção, pois chegou a hora dos saberes de língua portuguesa. Conversaremos hoje sobre a temática notícia. É hora de entender melhor sobre esse gênero muito comum em nosso dia a dia. Vale lembrar que esse material também está disponível no seu kit de estudo, material impresso que você deve acompanhar no componente curricular de língua portuguesa. Desde já, agradecemos a sua sintonia aqui conosco. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Oeiras, Piauí. Você que está agora nos ouvindo pode até não ter o hábito, o costume de ouvir ou assistir a telejornais. Mas e se eu lhe perguntar, qual é a notícia mais falada nesses últimos meses? Você certamente saberá responder. Pense aí um segundinho. E aí, pensaram? Eu tenho certeza que vocês já sabem. É o coronavírus, isso mesmo, a Covid-19. Viu aí? Você soube responder. Sabe por quê? Porque é a notícia de um vírus que tomou uma proporção mundial de graves consequências e que também nos traz aqui para estarmos dialogando o conhecimento de uma forma diferente. Então, pessoal, a notícia traz informações a todas as pessoas, ou seja, a todos nós. Notícias essas que são recentes sobre o que está acontecendo ao nosso redor ou até mesmo mais distante de nós, mas todas de grande relevância e importância. Antes de continuarmos falando sobre o gênero textual notícia, devemos lembrar também que estamos rodeados de diversos gêneros textuais no nosso dia a dia, seja no ambiente da escola, uma música usada na acolhida de vocês, por exemplo, um texto impresso, em nossa casa. Mas o que temos de texto em nossa casa? Pensem aí. Eu sei que vocês já sabem, isso mesmo, o talão de energia, o talão de água, a nota fiscal das compras e tantos outros textos. Existem também os textos literários, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Gabriel já para o banho e outros textos também. Uma lista de compras. Pensem aí, pessoal, qual é a finalidade de uma lista de compras? Eu sei que vocês já sabem. A finalidade é para que vocês não esqueçam das coisas que precisam comprar no comércio. Isso mesmo. E tudo isso são alguns exemplos de textos do nosso dia a dia. E aí, vocês concordam? Muito bem, professora Sandra. E em se tratando de notícia, qual é a intenção por ela pretendida? Pense aí um pouco mais. Para que serve uma notícia? Como já havia comentado antes, a intenção principal de uma notícia é de nos informar sobre algo ou alguma coisa muito relevante, muito importante. Tanto é que, quando uma pessoa vai lhe contar algo que você não julga importante, caracteriza logo essa informação como uma fofoca. Isso mesmo, uma fofoca. Diferente da notícia que é relevante não apenas para uma pessoa, mas para várias pessoas ao mesmo tempo. E dando continuidade aos saberes de língua portuguesa, conversando sobre a temática notícia, respondam aí, alunos. Em que meios de comunicação podemos encontrá-la? Onde podemos nos deparar com as notícias? Essa é fácil. Pense um pouquinho. Podemos encontrar a notícia na forma impressa, em jornais ou revistas. A notícia também pode ser divulgada na internet, através de sites, vídeos, podcasts. Podemos assistir a notícia através da televisão.
E também podemos ouvi-la com o auxílio do aparelho de rádio. Tá vendo os vários lugares onde podemos encontrar as notícias? E você, tem acompanhado as notícias como? Fica como lição de casa analisar as formas que você está tendo contato com as notícias do Brasil e do mundo. É isso aí, alunos! Estamos chegando ao final de nosso bate-papo. Fique ligado, pois amanhã estaremos de volta com mais informações. E lembrando que o saber trabalhado hoje está disponível no material impresso. É isso aí, professora Sandra. Voltaremos amanhã, neste mesmo horário e emissora. Até mais! Agradecemos sua sintonia e atenção. Um abraço para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino. Deixamos para vocês a música Cativar do grupo Arte Nascente. Há uma palavra perdida, já quase esquecida, me vem relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Olá, galerinha do 7º ano! Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo matemático. Eu sou Karine e estou aqui com um convidado especial que irá nos auxiliar hoje a compreender um pouquinho deste universo maravilhoso que é a matemática. Estou com o professor Jailson. Olá, professor! Seja bem-vindo! Olá, Karine! Hoje nós vamos brincar um pouco com a matemática. É isso aí! Mas antes de falar da matemática, nós vamos falar de um tema bastante importante, que tem tudo a ver com a matemática: o coronavírus. Você falou bem, o coronavírus tem tudo a ver com a matemática. Se nós observarmos aí nos noticiários diários, nos informativos, os números estão escritos ali naqueles informativos, ou seja, a matemática está lá dentro. O coronavírus é uma família de vírus, onde dentro dessa família tem a SARS-CoV-2. A SARS-CoV-2 é um vírus causador da Covid-19, que é a doença que está inflando aí mundialmente. A melhor maneira que nós temos de prevenir essa doença, minha gente, é nada mais, nada menos do que fazendo o isolamento social. É isso, nós temos que nos manter praticamente trancados, não é isso? E intensificar, né, a higiene, as práticas de higiene, principalmente com as mãos, certo? Ela possui uns sintomas parecidíssimos com os da gripe, como a febre, por exemplo, a irritação na garganta. Aí vem um pouco mais não comum com a gripe, né, que é a diarreia e falta de ar. Existem vários outros sintomas, isso varia de organismo para organismo. A falta de ar é o mais grave, ali já é uma coisa quando você já está sentindo a falta de ar,
já é um pouco mais complicado, certo? Então, a melhor maneira da gente prevenir isso é o isolamento social, minha gente. Fique em casa. É isso aí, galera. Fica em casa, hein? Então, professor, o que a gente vai aprender hoje na matemática? Hoje nós vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir aí ao ouvinte que pegasse o seu materialzinho, abrisse na página 41 e tenham em mãos lápis e borracha. Certo. O sistema de numeração decimal é o sistema de numeração utilizado atualmente aqui por todos nós, mundialmente. É isso. Ele passou por uma evolução bastante rigorosa, desde quando foi criado até os dias atuais. É isso, principalmente com a inserção do algarismo zero, que lá no início não havia o algarismo zero, e aí com o passar do tempo eles viram a necessidade de se acrescentar o algarismo zero. Esse sistema de numeração ele também é conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Indo-arábico por conta que foi criado pelos hindus e aperfeiçoado e difundido pelos árabes. Os árabes pegaram lá o sisteminha, os númerozinhos, aperfeiçoaram e espalharam pelo mundo. É isso. Então, esse sistema de numeração também possui suas características específicas. Como assim, professor? Características específicas? Bem, ele possui, por exemplo, 9 algarismos diferentes. Possui 9 algarismos diferentes, que esses algarismos servem para representar uma certa quantidade. É isso. E aí possui também um algarismo para representar a ausência de quantidades, certo? Esse algarismo para representar a ausência de quantidades é o zero, certo? E os 9 algarismos diferentes que servem para representar a quantidade, uma certa quantidade, são os algarismos de 1 a 9, certo? É uma das características do nosso sistema de numeração. Ele também é um sistema de numeração posicional. Posicional, a palavra já está dizendo posição. O algarismo, onde ele se encontra dentro do número, é de fundamental importância, a posição que ele ocupa. Por quê? De acordo com essa posição, de acordo com esse lugar, ele pode obter um valor diferente, chamado valor absoluto. Ou seja, eu tenho lá o número 845. Está escrito lá, 845, o número 845. Se eu trocar o 8 com o 4 de lugar, o 8 deixa de valer 800 e passa a valer 80, e o 4 deixa de valer 40 para valer 400. Que eu troquei o 8 com o 4, vai ter o quê? 485. Então, onde esse algarismo está localizado no número é de fundamental importância na hora da gente fazer a leitura ou a escrita desse número, certo? Então, por isso chamado de sistema de numeração posicional. Ele também possui elementos que podem ser agrupados de 10 em 10, certo? De 10 em 10. Como, por exemplo, eu tenho uma unidade, uma única unidade, pronto. Agora, se eu juntar 10 unidades, eu vou ter o quê? Uma dezena. Eu já agrupei aí 10 em 10, peguei 10 unidades e formei uma dezena. Se eu pegar essa dezena e colocar com mais 10 dezenas, o que é que eu terei? 100 unidades, ou uma centena. Não é isso? Faço o mesmo com 1000. Se eu pego aqui 1000 unidades, eu vou ter o quê? 10 centenas, e consequentemente uma unidade de milhar. Eu vou sempre multiplicando por 10, fazendo esse agrupamento com qualquer um outro valor múltiplo de 10. Entendi. Mas qual a utilidade desses números em nossas vidas, professor? Como eu já havia dito lá antes, no início, a matemática está presente em nossas vidas, não é isso? Ela está ali junto conosco diariamente em todos os momentos. Uma de suas utilidades é a questão da representação de quantidades. É isso? Eu posso representar quantidades com os números. Por exemplo, eu digo aqui, eu tenho 100 vacas paridas lá na minha roça, lá no meu curral. 100 vacas paridas lá. Eu estou representando uma quantidade, a quantidade de vacas paridas que eu tenho, certo?
quantidade de vacas paridas que eu tenho. Só que isso é uma ilusão, é na minha cabeça. Eu não tenho essa quantidade de vacas, né? Isso é mentira. Quem me dera, se eu tivesse essa quantidade de vaca parida, seria ótimo. É isso? Eu também não tenho, professor. Seria bom, né? Isso era uma beleza para a gente. Esses números também servem para expressar medidas. Servem para expressar medidas. Como, por exemplo, a distância da casa de Francisco até a sua escola é de 4 quilômetros. Eu estou expressando uma medida. No caso, é uma distância de um local a outro que representa uma medida. Não é isso? Quando eu digo que a altura de Joana é de 1,63 m, eu estou também representando uma medida, certo? O tamanho dela. Servem para compor códigos, né? Por exemplo, o número de telefone. Menina que gosta do zap, hoje só funciona com um númerozinho de telefone. Não é isso? Então, é um código. O CEP da nossa cidade, né, ou de qualquer uma outra cidade, também é um código. Os números nas residências é código, certo? Servem também para estabelecer ordem, minha gente. Os números servem para estabelecer ordem. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que veio aqui na minha mente, rapidinho aqui. Ó, o Flamengo terminará o Brasileirão em 5º lugar esse ano, viu? Isso aí é uma ordem. E o Flamengo é? Flamengo. Estão duvidando disso, mas vamos ver. Vamos ver. Muito bem, professor. Muito esclarecedor. Agora, estamos chegando ao final do nosso bate-papo matemático e deixo a palavra para você fazer as suas considerações finais. Eu agradeço, né, pelo bate-papo, pela oportunidade, e deixo claro aqui para o ouvinte aí que na próxima aula nós falaremos sobre ordens e classes. Muito obrigado e até breve. É isso aí, galera. Te espero no nosso próximo encontro. Até lá! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Geografia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Espalhando Saberes de Geografia. O meu nome é Jefferson Cairo, professor do 7º ano. Espero que possamos todos juntos espalhar o nosso saber por todos os cantos, eu daqui e vocês de suas casas. Infelizmente não podemos estar juntos, mas com fé em Deus iremos nos encontrar novamente, todos juntos conectados através das ondas do rádio. Olá galerinha, professor Robson aqui, é um prazer estar com vocês. Muito bem, professor Robson, seja bem-vindo ao nosso programa. E logo de início vamos falar um pouco sobre coronavírus, né? Falar um pouco sobre essa situação em que estamos vivendo atualmente. Vamos também falar sobre como está o coronavírus no Brasil e a situação atual a qual o nosso país também se encontra nessa pandemia. Para começar, eu gostaria de falar para vocês como surgiu esse vírus e de onde ele veio. Então, sobre o coronavírus, galera, ele surgiu na China, mais precisamente na cidade de Wuhan, uma província que fica localizada nesse país, se expandindo por toda a Ásia, Oceania, Europa, África e América. Com isso, fez com que o vírus se alastrasse por todo o mundo, se transformando assim em uma pandemia. Mas o que significa realmente pandemia? A pandemia quer dizer que o vírus está espalhado por todos os continentes do planeta, o que é muito preocupante, não é? Segundo dados do portal GEO, onde apresentam um painel dinâmico com os casos registrados em tempo real de coronavírus em nosso país, até a data do dia 5 de abril de 2020, o Brasil apresenta a seguinte situação por regiões. Então, a região sudeste, na época, tinha o maior caso de Covid-19. Depois vinha a região nordeste, depois a região sul, depois centro-oeste e norte. Atualmente, essa situação está um pouco revertida, porém, houve um grande aumento tanto no número de casos quanto no número de mortes por Covid-19. E como temos conhecimento desses dados, pessoal? Então, através das estatísticas que são utilizadas justamente para coletar dados importantes dentro da geografia,
podemos utilizar esse ramo para ir em busca desses dados. E aqui no Brasil, temos um instituto muito importante na coleta desses dados, que é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele tem o papel importante de estar buscando dados para coleta, atualizando cada vez mais a situação da Covid-19, tanto em casos quanto em mortes no país. É importante mencionar que a situação atual da Covid-19 aqui no Brasil, ela não se dá de forma homogênea, pois cada região tem uma situação diferente em questão de casos confirmados e em questão de mortes pelo vírus. Infelizmente, o Brasil se tornou um epicentro da doença. Quer dizer que a doença ela se proliferou de uma grande forma, né? Fazendo com que o país se tornasse o segundo maior em casos confirmados e em número de mortes, perdendo apenas para os Estados Unidos, que é o primeiro país em número de casos confirmados e também em número de mortes. Temos quase 60 mil mortes. O primeiro caso no Brasil se deu no dia 26 de fevereiro. E até então, desde lá, vem aumentando cada vez mais. A situação atual do Nordeste também é preocupante. Somos a segunda região com mais casos confirmados. Não temos um plano claro de como acabar com a expansão da doença, até porque temos essa grande dificuldade pelo fato de ser uma doença nova. Professor Jefferson, e o Brasil? Falando para a galerinha do 7º ano, como está a Covid no Brasil? Então, professor Robson, a situação no Brasil aqui está muito preocupante. Como eu já havia mencionado, a pandemia de Covid-19 no Brasil já atingiu cerca de 1.400.000 pessoas e já matou quase 60 mil pessoas, infelizmente. Professor Jefferson, e o Nordeste? Já a nossa região, como eu já havia mencionado também, está um pouco preocupante, pois os casos só aumentam, tanto de confirmados quanto de mortes. Professor, e em Oeiras, a nossa região, mais precisamente? Então, a nossa cidade também está passando por uma situação preocupante, onde nos últimos momentos, houve um grande número de casos confirmados e, infelizmente, aconteceram alguns óbitos crescendo, fazendo com que esses dados cresçam mais ainda. Medidas estão sendo tomadas pelo poder público. Isso também vai depender da população. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso programa. Foi com muito prazer e com a presença do nosso professor Robson também, que repassamos essas informações para o nosso público do 7º ano. Então, professor Robson, deu para compreender muito bem o que foi dito no programa de hoje, né? Pois bem, estamos chegando ao final do nosso programa e gostaria de agradecer a cada um de vocês pela companhia. Obrigado pela atenção, estudem em casa e fiquem todos bem. Até a próxima! Galerinha, vou aqui me despedir de vocês, mas já contando ansioso pelo nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, se cuidem e bons estudos. Finalizo com o pensamento de Fernando Pessoa, que diz tudo sobre o momento em que estamos vivendo. Diz assim: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Às vezes, ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Fiquem com Deus. Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos. 8º ano. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma.
Olá, meu caro aluno ou aluna da Rede Municipal de Oeiras. Sou o professor Valdemar e, juntamente com o professor Luciano e a professora Flávia, queremos dar boas-vindas a você nesse momento em que estamos retomando nossas atividades após 3 meses de paralisação. Estávamos com saudade de você. Que bom que voltamos a ter contato. Não um contato pessoal, mas através dos meios de comunicação. Você que está nos ouvindo, tranquilize seu coração. Acalme sua impaciência. Respire fundo. Relaxe, porque teremos bons momentos de reflexão. Ah, você está preocupado? Todos nós estamos. É tempo de pandemia, estamos em isolamento social. E você, o que tem feito? É preciso se cuidar. A Covid está aí, o coronavírus está se espalhando. Porém, isso não é motivo para desespero. Está desesperado? Não fique assim. Afinal, você é um garoto Está com ou uma medo de ser garota acometido que tem pela muita doença? vitalidade, Não, muita saúde não e fique com necessita medo. ter Não muita se coragem. apavore. Afinal, o que você precisa é apenas se cuidar. Tome as medidas necessárias. Então o risco de ser contaminado diminuirá bastante. A doença é séria. Tem matado muita gente. Sim, muitas pessoas morreram vítimas da Covid. Entretanto, aqui em Oeiras, graças a Deus, não houve mortes ainda. E confiando no Senhor, não vai acontecer óbitos. Entretanto, a doença existe e o vírus que a transmite é invisível. Já são tantos casos nessa região e está aumentando a cada dia. Portanto, cuide-se, tomando as medidas necessárias e preventivas. Lave bem as mãos com água e sabão. Use álcool 70 ou álcool em gel. Higienize-se, porque assim você estará formando uma barreira para conter a doença. Ah, e a minha vida, como eu estou levando-a? E a sua vida, como está? Tá chato ficar em casa sem fazer muitas coisas? Lembre-se que tomando estas precauções, estará se protegendo e as pessoas que você ama. Fique atento, não desanime. Você é um adolescente, um jovem ou uma jovem que necessita ficar animado. Faça exercício, pratique alguma atividade física. Ah, você diz, não posso jogar futebol porque gera aglomerações. De fato, mas você pode exercitar-se em casa, fazer uma caminhada, dançar, extravasar de alguma forma as suas energias. Não entre em pânico, tudo isso vai passar. O mal é real, mas há os modos para combatê-lo. O importante é você se proteger e também proteger a sua família. Lembre-se, existe um Deus que nos protege, Deus que nos socorre, Deus que está presente em nossa vida, Deus que nos acompanha, independente da religião que você segue, da fé que você tem. É fundamental que acredite nesta presença de Deus em sua vida. Assim, tudo se tornará mais fácil e as dificuldades serão superadas. Acredite, tenha fé e esperança. Confie que Deus está presente em tua vida. Jesus Cristo é o nosso Salvador e está na minha, na sua, na nossa vida. Não desanime. Encare esta nova realidade como algo a ser enfrentado. Fortifique sua fé e siga em frente nesta nova jornada. Você tem muitas atividades em rádio, internet e escritas que vão receber em casa. Porém, o essencial é você cuidar de sua mente para estar bem com seu corpo e sua alma. Paz e bem. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Oeiras, Piauí.
Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Eu sou Vanessa, professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Oeiras. E a partir de agora, vou compartilhar com você informações muito importantes. Fiquem ligados, pois teremos muitas coisas legais para conversar e refletir sobre tudo o que está acontecendo à nossa volta. Prepare-se para se aventurar pela magia da nossa língua. Momento Aprendendo com Léo Cunha. Fala, Léo. Olá, eu sou o escritor Léo Cunha. Já escrevi mais de 50 livros para crianças e para adolescentes. Hoje eu vou falar para vocês do Cachinhos de Prata, meu novo lançamento da editora Paulinas, ilustrado pelo Rui de Oliveira. É um livro que ficou, eu acho, muito bonito, contando uma história de uma vovó, de uma velhinha, que recebe os netos, né, para visitá-la, e chega um ponto em que ela já esquece, não lembra bem dos netos, e eles vão tentando criar situações, estratégias para ela se lembrar deles, né? É uma história de muito afeto, muito carinho, e falando um pouco sobre essa situação tão comum que é a perda da memória, né, o esquecimento, e como que isso afeta as relações familiares. Espero que vocês curtam Cachinhos de Prata, que tem ilustrações muito bonitas do Rui de Oliveira e um trabalho de linguagem que brinca um pouco com as histórias clássicas, né? Desde o Cachinhos de Ouro, que é aquela história clássica da menina que vai visitar os 3 ursos, né? Mas toda uma linguagem que remete a esse universo das histórias clássicas. Ficaram curiosos? Então não deixe de ficar ligadinho em todos os nossos encontros, pois teremos muitos momentos com a poética literatura do Léo Cunha, escritor homenageado da Feira Literária de Oeiras deste ano de 2020. E assim como os netos da vovó Cachinhos de Prata proporcionaram a ela momentos de prazer através da contação de histórias, nós também viajaremos a outros mundos através da leitura. Que demais poder aprender com o Léo Cunha, não é mesmo? Depois de apreciarmos o comentário do mesmo sobre sua obra Cachinhos de Prata, é hora de mergulharmos nos saberes de língua portuguesa. E no roteiro de hoje temos um gênero textual muito comum em nosso cotidiano, pois para encontrá-lo basta folhearmos algumas páginas do jornal, nos conectarmos à internet ou até mesmo ligarmos à televisão em um determinado momento. Aposto que já sabem de qual gênero estou falando. Isso mesmo, trata-se da notícia. Pois bem, pegue o seu kit de estudo, abra na página 5 do componente curricular de língua portuguesa e vamos em frente. Enquanto você se prepara, vamos ouvir esse exemplo e já retornamos com muito mais informações sobre esse gênero. A primeira vacina contra o coronavírus testada em pessoas apresentou resultados seguros e capazes de estimular uma resposta imunológica contra o vírus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 18 de maio, pela empresa americana de biotecnologia Moderna. Os resultados são baseados na reação das 8 primeiras pessoas que receberam 2 doses da vacina a partir de março. Eram voluntários saudáveis que, a partir da vacina, produziram anticorpos que efetivamente bloquearam o vírus. A empresa afirmou que está seguindo um cronograma acelerado, com a segunda fase envolvendo 600 pessoas em breve e uma terceira fase em julho, envolvendo milhares de pessoas saudáveis. Se esses testes derem certo, uma vacina poderá ficar disponível para uso generalizado até o final de 2020 ou início de 2021. Além do realizado pela Moderna, outros 5 experimentos no mundo vêm demonstrando resultados positivos na produção de uma vacina para a Covid-19. A notícia é um gênero textual jornalístico que, além de estar presente em nosso dia a dia, trata-se de um texto informativo sobre um determinado tema ou acontecimento real. Vinculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, ela possui uma linguagem clara, precisa e objetiva, uma vez que se trata de uma informação, e por isso tudo que é relatado precisa estar claro, de modo a fazer com que a mensagem seja transmitida e entendida de forma adequada.
A primeira notícia que consta no seu material trata sobre o coronavírus e aborda informações relevantes para compreender como chegamos ao patamar de pandemia. Você poderá ler e reler quantas vezes for necessário para a sua melhor compreensão e em seguida responder à atividade referente a ela. Com isso, chegamos ao final do nosso encontro. Agradecemos a sua parceria e firmamos aqui nosso primeiro compromisso. Logo mais estaremos de volta com muito mais saberes, informações e descontração. Não percam, espero que fiquem bem e não se preocupem. Logo, logo isso vai passar e estaremos juntos novamente em nossa rotina de sala de aula. Até lá, ficaremos conectados mesmo à distância. Fique agora com a música Fé, Amor e Esperança na voz de Thaís Bettini. Forte abraço e até mais! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Clube da Matemática. Eu sou Karine e a partir de agora iremos trabalhar com a mais linda e bela ciência, a ciência exata. Neste programa teremos algumas curiosidades legais, informações importantes, conteúdos e no final a nossa frase do dia. Para este momento, convido os professores de matemática Anderson Aragão e Marcos Vinícius para participar também conosco do nosso clube. E começaremos falando sobre a Covid-19, os números e as relações existentes em ambas temáticas. Então vamos lá, meu grande amigo ouvinte do Clube da Matemática. Na página 40 do seu material de estudo, temos um texto bastante específico e relacionado a essa doença que tanto nos incomoda. Vamos à leitura? O texto diz que a Covid-19 é uma doença causada por um vírus da família dos coronavírus. Registros da doença iniciaram-se no ano de 2019, mas a identificação do agente causador e as consequências dessa infecção só ocorreram no ano de 2020. Responsável por causar febre, dificuldade respiratória e tosse, essa infecção assemelha-se a uma gripe. Entretanto, a dificuldade respiratória não é comum na infecção causada pelo influenza, vírus da gripe. Para dar continuidade a esse assunto, vamos convidar agora o professor Anderson para dar mais detalhes aí para a gente. Seja bem-vindo, professor. Olá, galerinha. Eu sou o professor Anderson e fico muito feliz em estar participando desse grande momento. Realmente, os sintomas são bem parecidos com o da gripe. Porém, a dificuldade respiratória, juntamente com a perda da sensibilidade do olfato e paladar, são muito comuns e específicos da Covid-19. Isso nos ajuda muito a diferenciar de uma gripe tradicional. Lembrando que a transmissão da Covid-19 ocorre de uma pessoa para outra por meio do contato com gotículas respiratórias. Assim sendo, uma das medidas para se prevenir é evitar locais com aglomerações de pessoas. E para dar continuidade a essa temática tão importante, eu vou convidar agora o professor Marcos Vinícius. Vamos lá, professor? Olá, grandes alunos conectados ao Clube da Matemática. Fico feliz em estar voltando às nossas atividades e também por estar compartilhando esse grande momento com todos vocês. Bom, além de todo o cuidado com o contato pessoal e as aglomerações, é sempre bom atentar-se à higienização. Lavar sempre as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Caso o ambiente que você esteja não forneça isso, procure manter sempre por perto o álcool em gel. Não compartilhe utensílios pessoais e evite tocar nos olhos, nariz e boca, mesmo estando com as mãos limpas. Enfim, são várias maneiras de se prevenir e cuidar da nossa saúde.
da nossa saúde, da saúde da nossa família, da saúde dos nossos amigos e da sociedade em geral. De fato, a melhor maneira de se prevenir é ficando em casa e saindo apenas em caso de extrema necessidade. Tomando as devidas precauções, as chances de diminuirmos os números de infectados só aumentam. Dando continuidade com o professor Marcos Vinícius, já que falamos em números, fale um pouco sobre a história dos números, professor, e a sua necessidade de criação. Bom, pessoal, a história nos confirma sobre a veracidade da origem dos números a partir de situações concretas. Uma das teorias diz que há mais de 30 mil anos, quando os homens ainda viviam nas cavernas e saíam para caçar ou pescar, eles precisavam controlar a quantidade de animais que capturavam, e eles associavam essas quantidades com risco em ossos ou madeiras. Uma das histórias mais conhecidas é a do pastor, que para controlar o seu rebanho de ovelhas, ele associava cada ovelha com uma pedra. Ele possuía um cercadinho, e dentro do seu cercadinho continha várias ovelhas. Logo pela manhã, o pastor abria a porteira e elas saíam para comer ou passear. Para cada ovelha que saísse do cercadinho, ele colocava uma pedra dentro do saquinho. Saiu uma ovelha, ele colocava uma pedra no saquinho. Saíram duas ovelhas, colocaria duas pedras dentro do saquinho. E assim sucessivamente. Ao final da tarde, quando as ovelhas voltavam, ele fazia o processo contrário. Para cada ovelha que entrasse no cercadinho, ele retirava uma pedrinha do saquinho. Caso ficasse alguma pedra dentro do saquinho, era sinal que tinha alguma ovelha perdida. Ou seja, naquela época, eles tinham noção, vamos supor, de que possuía uma quantidade X de ovelhas em números, mas não conseguiam associar essa ideia. A partir daí, com o desenvolvimento do homem, a ideia de número foi evoluindo conforme as civilizações foram se formando. Logo começaram a desenvolver a escrita. Cada civilização desenvolvia o seu sistema. Podemos destacar os egípcios, maias, babilônicos, romanos e o sistema de numeração decimal, ou indo-arábico, que é o que utilizamos hoje, o nosso atual sistema. Nele, utilizamos o sistema de base 10. Mas, professor, por que ele é de base 10? Porque utilizamos 10 algarismos diferentes para representar todos os números, que são eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E também porque suas quantidades são agrupadas de 10 em 10. 10 unidades correspondem a uma dezena. 10 dezenas correspondem a uma centena. E 10 centenas correspondem a uma unidade de milhar. Lembrando que cada algarismo ocupa uma ordem, e cada ordem tem um nome específico, sempre da direita para a esquerda. E a cada 3 ordens, formamos uma classe. Pode nos dar algum exemplo, professor Anderson? Sim, claro. Observe o número 567. É um número que contém 3 algarismos. Analisando ele da direita para a esquerda, nós temos unidade, dezena e centena. Ao analisar o algarismo 7, podemos perceber que não possui nenhuma casa decimal após ele. Logo, escrevendo ele em base 10, teremos a função algoritmo de 7 vezes 10 elevado a 0, pois, como sabemos, todo número elevado a 0 é 1. Sendo assim, 7 vezes 1 é igual a 7. Ah, professor, então essa propriedade vale para todos os algarismos? Sim, perfeitamente. E se analisarmos o algarismo 6, podemos perceber que ele tem uma casa decimal após ele. Sendo assim, podemos dizer que, na sua forma algébrica, que ele significará 6 vezes 10 elevado a 1, pois 10 elevado a 1, propriamente dito, é o 10. Logo, 6 vezes 10 equivale a 60. Sendo assim, teremos que esse algarismo possui 7 unidades e 6 dezenas. Então, professor, na sequência nós iremos ter 5 vezes 10 ao quadrado? Exatamente, pois existem 2 números após o algarismo 5. E esse valor vai lá para a parte de cima do 10, ou seja, o nosso expoente. Assim, 5 vezes 10 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 100, obtendo o valor de 500, ou seja, 5 centenas.
Show, professor Anderson! Reparem que com esse conhecimento adquirido, vocês já podem resolver a questão 3 do seu material de estudo. É uma pena, mas estamos prestes a encerrar o nosso programa diário. Porém, antes disso, vamos à nossa frase do dia. E a frase do dia é: a matemática não mente, mente quem faz mau uso dela. Albert Einstein. Bom, galerinha, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham aprendido. Amanhã o nosso encontro será neste mesmo horário e nessa mesma emissora. Fiquem com Deus e um forte abraço. Tchau! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Geografia. Olá, meu aluno, é um prazer estar aqui me comunicando com você nesse novo modelo, nesse novo formato de educação. Estamos aqui para somar, para contribuir, enfim. Eu sou o professor Edinaldo Diesse. E eu sou o professor Alex. E nós vamos agora falar sobre o continente africano. Ô Alex, você sabe, o que é que você sabe sobre a África? É aquele país do Rei Leão? Bom, pelo menos você sabe que o Rei Leão se passa na África. Quanto ao país, você está equivocado. A África ela não é um país, a África ela é um continente. Conte o quê? Continente, rapaz. A definição de continente não é totalmente precisa, mas pode ser entendida como uma área terrestre de ampla extensão territorial ou uma divisão da superfície terrestre. Ah, entendi. Então é aquele mapa da África que a gente vê e que se parece com o Brasil, na verdade, não é um país, mas sim um continente? Isso. Ah, agora entendi. A África ela possui 54 países independentes, é o terceiro maior continente do mundo e o segundo mais populoso, para você ter uma ideia aí da importância da África, não é um continente qualquer. Sabe o que eu descobri dia desses? Que aquele país das pirâmides, o Egito, também é um país africano? Verdade. A África ela possui uma grande diversidade em todos os sentidos da palavra. Muitas vezes, quando falamos em África, só pensamos naquela parte do negro, da miséria e tal, mas, na verdade, a África ela é extremamente diversa, inclui o Egito também. Muitas pessoas não sabem, só que o Egito ele faz parte, sim, da África. Sabe o que eu tenho medo daquelas múmias do Egito? Dizem que elas são mal assombradas. Tô fora de chegar perto de uma. Oxente, que é isso, homem? Faz medo, não. Essa história de múmias amaldiçoadas faz parte apenas do imaginário da população, o que serve apenas para enriquecer ainda mais a África e despertar o interesse do povo, porque isso gera muito interesse. As pessoas ficam curiosas, têm o desejo de conhecer, de saber. Acaba contribuindo até para o turismo na África. Sabe, Edinaldo, uma coisa que me entristece? Diga lá, homem. A mídia não gosta da África, pois é sempre mostrada como um lugar pobre, miserável, falido. Infelizmente, meu compadre, a mídia não está mentindo, não. Claro, a África ela tem o seu lado muito bonito, tem aquelas savanas lá, que é o desejo de todo mundo um dia passar férias naquelas savanas, não é? Mas, infelizmente, também a África ela tem esse lado sombrio, de muito contraste social. Para você ter uma ideia, dos 30 países mais pobres do mundo, pelo menos 21 estão no continente africano. Não é pouco país, não. 21 países só dentro daquele continente ali. Percebe-se ali o contraste que há, né? Muita diversidade e o contraste social, a diferença entre as pessoas, entre os povos, é muito grande. Eita, meu compadre, fiquei preocupado agora. Como é que esse povo está se virando para tratar os infectados pelo coronavírus? Se a maior parte dos países aparentemente não tem recurso nem para o básico. E também o continente africano ele já é assolado por outras doenças e, consequentemente, mais uma para agregar ao continente. Pois é.
Felizmente, dos 6 continentes existentes no mundo, a África ela é o menos atingido, porém, no entanto, contanto, é o que mais causa preocupação, devido à sua maior parte da população vive abaixo da linha da pobreza. Imagine aí um país miserável, ainda vem um coronavírus desse para um lugar desse. É tensa a situação. Espero que os governos estejam tomando as devidas providências para impedir o avanço do vírus por lá. Pois é, meu compadre, é aquela velha história. Prevenir é melhor do que remediar. As autoridades competentes estão fazendo o possível para barrar o crescimento do Covid-19 por lá. Espero que eles estejam respeitando a quarentena direitinho, lavando as mãos, usando álcool em gel e tal. Aqui no Brasil até dá para respeitar a quarentena e se isolar, na maioria dos casos. Mas, infelizmente, a realidade lá é outra totalmente diferente. Para você ter uma ideia, a maioria da população africana nem acesso à água potável tem. Sem contar também que a maior parte da população trabalham em empregos informais. Eles não têm o direito de parar, não podem parar, porque senão, literalmente, vão morrer de fome. E eu achando que eu tinha problemas, eu tinha dificuldades. O pessoal lá tem mais dificuldade do que a gente aqui no Brasil. Esse foi o nosso, Espalhando Saberes pelo Ar. Abraços geográficos, meu aluno. E já sabe, fique em casa, lave bem as mãos, fique afastado dos familiares e até a próxima, onde daremos continuidade ao nosso bate-papo sobre o continente africano. Valeu! Nono ano. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Olá, meu caro adolescente, minha caríssima adolescente da Rede Municipal de Educação de Oeiras. Estamos mais uma vez ligados pela ronda do rádio. Eu sou o professor Valdimar e vamos bater um papo legal com a psicóloga da CEMED, Priscila Amorim, que vai te ajudar a fortalecer sua mente. Fique nesta sintonia legal e desfrute deste momento de enriquecimento psicológico. Agora é com você, Priscila. Olá pessoal, me chamo Priscila Amorim, sou a psicóloga escolar do município e faço parte do núcleo da família. Gostaria de saber como vocês estão nesse período de pandemia, sem ir à escola, sem poder visitar os amigos, sem estarem com os professores e os colegas de turma. Sentiram medo, tristeza ou raiva em algum momento? Sabiam que o medo, a tristeza e a raiva são emoções? As emoções são naturais do ser humano e importantes. Servem como alerta e nos ajudam a nos proteger. Por exemplo, quando sentimos nojo de um cheiro de um alimento, isso pode acontecer quando a comida está estragada. E sentir essa emoção evita que você consuma algo que possa te fazer mal. Mas quando você sente medo, até de estar na presença de outras pessoas e de interagir com elas, como acontece com pessoas que têm fobia social, claramente essa emoção não te leva a um comportamento saudável. Nesse período de quarentena, muitas pessoas estão abaladas emocionalmente. Estamos passando por um momento novo, uma situação que não planejamos. O que a gente pode fazer para tentar lidar com essas emoções? É importante acolher, praticar autoconhecimento, reconhecer seus sentimentos e validá-los. Ou seja, fazer perguntas a você mesmo. O meu sentimento de incapacidade é real? Será que começar a utilizar outras estratégias para amenizar essa sensação ou pensamentos ruins me sentirei melhor? Uma dica legal para vocês. Todas as vezes que sentirem medo, ansiedade e angústia frente a uma situação, pare o que estiver fazendo, feche os olhos, questione seus pensamentos e se eles são reais ou não, e pratique a respiração. Imagine que você está segurando na sua mão direita uma flor e na esquerda uma vela. Para iniciar, você irá cheirar a flor. Logo em seguida, assoprar a vela. Repita 3 vezes essa série e faça várias vezes ao dia.
Sentir o ar entrando e saindo dos pulmões diminui as sensações ruins provocadas pelos nossos pensamentos, que afetam nossas emoções e corpo. É importante, nesse momento de isolamento social, nos aproximarmos mais da nossa família. Pratique o abraço, diálogo e o eu te amo com a sua família. Como diz a música da Ana Vilela, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. A cantora quis nos dizer que a vida passa rápido, como um trem-bala, e que nós não podemos perder as oportunidades. Tudo vai passar. Vamos conseguir superar esse momento de incertezas. Juntos somos mais fortes. Paz, amor e empatia. E aí, gostou da reflexão feita pela psicóloga Priscila Morim? Foi útil para você? Certamente sim. Porém, tem um detalhe importante. Aplique em sua vida o que de bom você tirou desta bela reflexão. Fortaleça sua fé. Confie em Jesus Cristo e tudo dará certo. Atenção! Não deixe de dedicar um tempo para seus estudos. Um abraço em Cristo e até breve. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Olá! Fiquem ligados, eu sou a professora de Língua Portuguesa Girlene e teremos muitas coisas legais para refletirmos e estudarmos. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescendo. Neste programa, Espalhando Saberes de Língua Portuguesa, teremos estudos de gênero textuais muito comuns no nosso dia a dia e também a fala do escritor homenageado da Flor 2020. Momento Aprendendo com Léo Cunha. Fala, Léo. Olá, eu sou o escritor Léo Cunha, já escrevi mais de 50 livros para crianças e para adolescentes. Hoje eu vou falar para vocês do Cachinhos de Prata, meu novo lançamento da editora Paulinas, ilustrado pelo Rui de Oliveira. É um livro que ficou, eu acho, muito bonito, contando uma história de uma vovó, de uma velhinha, que recebe os netos, né, para visitá-la, e chega um ponto em que ela já esquece, não lembra bem dos netos, e eles vão tentando criar situações, estratégias para ela se lembrar deles, né? É uma história de muito afeto, muito carinho, e falando um pouco sobre essa situação tão comum que é a perda da memória, né, o esquecimento, e como que isso afeta as relações familiares. Espero que vocês curtam Cachinhos de Prata, que tem ilustrações muito bonitas do Rui de Oliveira e um trabalho de linguagem que brinca um pouco com as histórias clássicas, né? Desde o Cachinhos de Ouro, que é aquela história clássica da menina que vai visitar os 3 ursos, né? Mas toda uma linguagem que remete a esse universo das histórias clássicas. Nossa, como a fala de Léo Cunha está legal! Já estou louca para conhecer mais sobre as obras dele. E vocês? Nosso próximo dever será fazer a leitura destas obras, que estarão disponíveis na plataforma e no grupo de WhatsApp. É hora de entender melhor sobre gêneros textuais. Vamos falar do texto injuntivo, prescritivo e informativo, que é um gênero muito presente em nosso dia a dia e nos auxilia nas tomadas de decisões, pois ele tem dupla função, instruir e informar, apresentando uma linguagem simples, clara e acessível, para que a mensagem seja alcançada por maior número de pessoas. É comum esse tipo de texto aparecerem verbos no imperativo, como, por exemplo, limpe, lave, evite, que indicam um pedido, uma ordem ou um conselho. O Ministério da Saúde mobilizou recentemente toda a mídia para uma campanha, reforçando as informações para a população tomar os devidos cuidados contra a Covid-19.
Os cartazes que são usados nestas campanhas têm o objetivo de instruir o leitor acerca de um procedimento, induzindo-o a proceder de uma determinada forma. Na página 5 do componente curricular de língua portuguesa, no seu kit de estudo, temos um bom exemplo de texto injuntivo instrucional. Vamos à leitura? O texto 1 diz: saiba como se prevenir do coronavírus. Primeiro, lave sempre o rosto e as mãos com a água e sabão por pelo menos 20 segundos. Segundo, faça o uso de álcool em gel 70 para manter as mãos esterilizadas. Terceiro, não compartilhe utensílios de uso pessoal, como copos, talheres ou toalhas. Quarto, evite tocar nos olhos, nariz e boca, mesmo com as mãos limpas. E quinto, limpe regularmente o ambiente e mantenha-o sempre ventilado. Viu só? Com essas dicas, você estará mais seguro diante das ameaças do vírus. Então, pegue carona nas instruções e vença o corona na vida. O programa de hoje está se encerrando. Fique agora com a música Dias Melhores, de Jota Quest. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre
Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Clube da Matemática. Eu sou a apresentadora Carol e neste programa vamos aprender muita coisa legal sobre essa ciência exata tão maravilhosa que é a matemática. Do meu lado nós temos o professor do 9º ano, Anderson Aragão. Olá, professor, tudo bem com você? Olá, Carol, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, galerinha do Clube da Matemática. Eu sou o professor Anderson e no encontro de hoje falaremos sobre um tema muito importante, que é a Covid-19 e a origem dos números. Um assunto muito importante nesse momento em que estamos vivendo. Professor, nos fala um pouco sobre a Covid-19? Bom, a Covid-19 é uma doença causada pelo vírus da família dos coronavírus. Os principais sintomas são febre, dificuldade respiratória e tosse, bem semelhante com a nossa gripe, não é? Mas a dificuldade respiratória é um sintoma específico da Covid-19, juntamente com a perda do paladar e do olfato. Porém, devemos nos atentar ao processo de transmissão, pois ele ocorre por meio do contato de gotículas respiratórias. Então, vamos evitar aglomerações, fazer uso de máscara e higienização com álcool e gel. Boa explicação, professor. Vamos todos seguir as medidas de prevenção para que possamos diminuir o número de casos dessa doença e, assim, possamos vencer essa batalha. Então, professor, já que falamos em números, nos explique melhor como eles surgiram. Vamos lá. Então, sabemos que os números estão presentes no nosso dia a dia. Utilizamos os números em diversas situações, quando vamos comprar alguma coisa, como vamos conferir as horas e assim por diante. Mas será que você já parou para pensar como os números surgiram? Em resumo, os números surgiram da necessidade de contar. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Os números foram criados ou eles sempre existiram? Bom, para entendermos melhor como funciona, vamos passear pelo período da história matemática um pouquinho depois do homem primitivo, basicamente 30 mil anos atrás. A necessidade de contar começou com o desenvolvimento das atividades humanas, quando o homem foi deixando de ser pescador e coletor de alimentos. Para realizar a contagem dos seus animais e dos alimentos produzidos, começaram a utilizar diversos meios de marcação, como agrupamentos de pedra, riscos em madeiras e nós em cordas. Mas até então, não tinha um sistema numérico definido. Agora ficou tudo claro. Esses métodos com pedras, riscos em madeiras, nós em cordas, foram as primeiras formas de contagem. Mas como e quando surgiu a ideia dos números propriamente dito? Bom, foi basicamente quando surgiu o comércio e as construções de cidades. Cada povo começou a criar seu próprio sistema de numeração, ou seja, mesopotâmicos, gregos, arábicos e romanos foram moldando o seu e tinha vários tipos de sistema, como sistemas de base 3, de base 10 e base 60, e alguns com representação através de símbolos e figuras. Professor, me explica uma coisa. Então teve um tempo em que os números não existiam? Exatamente. No começo da humanidade, os números não existiam. E quem criou os números foram pessoas normais, pela simples necessidade de contar. Professor, você falou que cada povo começou a criar seus próprios números, certo? Certo. E o 1, 2, 3, que nós conhecemos aqui no Brasil, foram os brasileiros que criaram? Não. Mas esse será o tema da nossa próxima aula. Certo, professor. Combinado. E é isso aí, galerinha do Clube da Matemática. Hoje encerramos por aqui, mas antes de ir, vamos ao pensamento do dia. Tcharam! A matemática apresenta invenções tão sutis que poderão servir não só para satisfazer os curiosos, como também para auxiliar as artes e poupar trabalho aos homens. René Descartes. E aí, gostaram? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra no nosso próximo programa.
Tchau! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Geografia. Olá, queridos alunos. A partir de agora, a Geografia vai tomar conta de sua casa, através das ondas do rádio, trazendo conteúdos e informações atualizadas. O meu nome é Alex Couto. E o meu é Edinaldo Jesse, professores de Geografia da Rede Municipal de Oeiras. Estamos com muitas saudades de todos vocês. Esperamos que todos estejam bem e saudáveis e seguindo todas as orientações da OMS e da Secretaria Municipal de Saúde, para que logo logo estejamos todos juntos novamente de maneira presencial. Mas enquanto isso não acontece, fiquem sintonizados com a gente, pois estaremos juntos não de forma presencial, e sim através das ondas do rádio, levando muito aprendizado e mantendo o mesmo índice de qualidade que é a nossa marca. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Sendo assim, hoje vamos abordar um tema super importante, que é a paisagem. A parte do espaço percebida pela nossa visão e por outros sentidos, audição, olfato, em determinado momento. Ou seja, tudo aquilo que conseguimos observar. Dessa forma, a paisagem pode ser dividida em paisagens naturais, que são aquelas que são formadas por elementos naturais, como vegetação, rios e solos. E humanizadas, que são aquelas que prevalecem os elementos construídos pelo ser humano. Paisagem essa que vem se transformando e se modificando com o passar do tempo, devido às ações antrópicas, que são as ações provocadas pelo ser humano. E terminam por transformar as paisagens, como a questão da poluição, desmatamento, que podem provocar o descobrimento de novas doenças para as sociedades, como estamos vivenciando no momento a questão da Covid, que vem assolando o mundo. Outro fator também que a gente pode destacar é a questão da China com o surgimento do coronavírus, da Covid-19. Que devido à urbanização da China ter sido de forma bastante desorganizada, e também então a população bastante elevada, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, acabou que o espaço, as sociedades menos com poder aquisitivo menores, acabou que indo principalmente para as periferias, essa população não tendo, consequentemente, como se alimentar, acabou se alimentando de animais, e isso aí acaba, consequentemente, descobrindo novos tipos de doenças, como a gente está vendo aí a questão da Covid-19. Sendo que, por meio da observação e da análise das paisagens, é possível verificar informações sobre espaço. Analisar a paisagem é muito simples. Você pode abrir a janela do seu quarto e ali o que você está vendo é uma paisagem. A análise dessa paisagem é extremamente essencial para que nós possamos ter uma noção do espaço. Os elementos que constituem, elas trazem informações sobre a sociedade que vive nesse espaço. Nós vamos fazer agora uma análise da música Paisagem da Janela. Tanto, professor Edinaldo, que a gente vive aqui numa cidade histórica, representada de vários casarões antigos, e também quando a gente percebe ao redor da cidade de Oeiras, a cidade de Oeiras já vem se transformando, já vem se modificando. Ou seja, já tem um processo de verticalização. Tanto que quando a gente percebe, a maior parte das casas que estão sendo construídas hoje em dia já são de andares. Justamente devido a esse processo de modernização da cidade de Oeiras e também o crescimento da cidade de Oeiras. Se você for em direção ao centro da cidade, você consegue perceber que a arquitetura é diferente do restante da cidade. Justamente por quê? Porque, no caso, o centro é um centro histórico, não pode ser modificado, não pode ser alterado, porque conta a história da cidade, a cultura da nossa sociedade, e ao redor do centro, da área central, acaba se desenvolvendo o processo das novas tecnologias, o processo da urbanização. Então, pessoal, fiquem em casa, se cuidem bem, se protejam, usem máscara sempre ao sair e até a nossa próxima aula. Assim a gente faz um mundo
novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça. Olá, povo de Oeiras, crianças da nossa educação, família oeirense. Quero aqui dar a boa nova ao nosso novo formato de levar a educação a todas as crianças da rede municipal de ensino. Quero contar neste momento com as famílias oeirenses da zona urbana e da zona rural, de fazer com que os espaços nas suas residências sejam o mais adequado possível para que as nossas crianças recebam a melhor educação via remota. Quero contar com a família oeirense nesse projeto inovador e revolucionário de fazer a nova educação oeirense. Olá, crianças, famílias, adolescentes. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse momento e com muita esperança para apresentar a vocês o novo formato de fazermos a educação em Oeiras. Um formato onde a gente conta com todo o empenho das famílias e com toda a dedicação de vocês para espalharmos o saber pelo ar.